isso eu convido para que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 33 e vamos até o versículo 2 do capítulo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua santa palavra. Eu rogo ao Senhor para que continue a nos instruir, que o teu Santo Espírito continue a nos guiar em adoração e serviço a Ti mesmo, Pai, porque afinal de tudo, o final de todas as coisas é a honra e a glória do Senhor, e é isso que nós queremos fazer neste momento. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê entendimento a respeito de quem o Senhor é e de quem nós somos diante do Senhor, e assim nós possamos encontrar a nossa identidade, a nossa vocação em Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos assim, confiados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não é à toa que muitos foram chamados e usados na Bíblia desde a sua infância e na sua juventude. A gente pode citar alguns casos aqui, como Moisés, José, Samuel, a escrava de Naamã, Davi, Timóteo e, quem sabe, Maria, a mãe de Jesus. Olha só quantos personagens que a gente tem que foram instrumentos poderosos na mão de Deus, e eles não esperaram até a idade mais tenra para poder ser usados, instrumentos das mãos do Senhor. Mas era gente nova que foi usada para que o povo, para que Israel, para que Cristo, para que Deus fosse glorificado onde eles estavam. E se a gente pega a história da igreja, pega por exemplo Simonton, que aos 22 anos resolveu investir a sua vida em missões, a sua vida de forma completa para o ministério, e aos 26 anos pisou aqui no Brasil. Foi onde foi fundada a Igreja Presbiteriana do Brasil. Morreu um pouquinho antes de fazer 35 anos. E o meu desejo é para que todos vocês, de maneira especial, jovens, e lembre-se, eu vou falar de novo aqui, eu não estou limitando a idade, certo? Para que todos vocês possam entender o papel dentro do plano redentivo do Senhor, dentro da história que o Senhor escreveu, está traçando, está cuidando. Eu quero que você enxergue o seu papel dentro de tudo isso. Hoje então nós vamos conversar um pouco a respeito de identidade e vocação. E você já ouviu algum faxineiro de banheiro de rodoviária falar: olha, Jesus me vocacionou para isso daqui, Ele me chamou para isso? Eu estou perguntando isso porque o conceito que nós temos a respeito de vocação, por vezes, ele é muito elitizado, e para não dizer equivocado em relação ao que a Escritura fala para nós sobre vocação e chamado. E nós precisamos então nos debruçar na palavra de Deus para entender o que significa isso, ser vocacionado. O que é a sua vocação? Talvez muitos vão colocar isso daqueles que dedicam a sua vida por tempo integral para a igreja. Igual esse aí é vocacionado. Mas se a gente pega algumas estatísticas, a gente pega, por exemplo, a história da nossa igreja, qual a porcentagem de pessoas que se dedicaram de forma exclusiva para o ministério? Será que esses que são chamados ao pastorado, missionários, eles têm algo
mais nobre diante de Deus do que qualquer um outro que não vive de forma integral para o Evangelho? E é isso que nós vamos caminhar e tentar entender aqui nessa manhã. E já adianto, quando a gente trata a respeito desse termo bíblico de vocação ou chamado, nós estamos falando de algo que a Bíblia traz, é algo muito parecido. A raiz dessa palavra, quando nós olhamos para a Escritura, é do verbo chamar. E assim Paulo vai falar muito a respeito disso, em Coríntios, Colossenses, muitas das suas cartas dizendo: vivam de acordo com a sua vocação, vivam de acordo com o chamado a que foram chamados. Ele repete essas palavras, e essa vocação e o chamado, ela tem a mesma raiz, que é o kalel, chamar. Portanto, nós só vamos encontrar dignidade naquilo que nós fazemos, independente do que seja, se nós fazemos isso para honrar e glorificar o nosso Deus. Se nós entendemos que o nosso chamado não é para exercer profissão A ou profissão B, mas o nosso chamado é glorificar ao Senhor, engrandecer Cristo na nossa vida, assim nós vamos encontrar qual é a nossa vocação. Quando a gente olha para toda a Escritura, nós vamos entender que quando essas palavras acontecem, e não só no Novo Testamento, Paulo dizendo, mas também no Antigo Testamento, onde um povo era chamado, onde pessoas eram vocacionadas a guiar um povo, a levar essa palavra a um povo, a conquistar algo dentro do plano de Deus. E principalmente quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que somos vocacionados para a salvação, para as boas obras, para a santidade e para a missão. Nós nascemos com um propósito. A gente não está aqui nesse mundo de forma aleatória, mas então qual é esse propósito? O texto vai esclarecer de forma muito clara, qual que é esse nosso propósito. Antes de nós entrarmos aqui então, a gente pode ver que até esse capítulo 11, Paulo vai desenvolver, e aqui no final desse capítulo 11, assim, culmina, é o ápice de tudo que ele está pensando a respeito da salvação, a respeito da justificação pela graça e pela fé através de Jesus Cristo. É o que ele mais defende em todo o contexto de Romanos, o tempo inteiro ele falando sobre graça, sobre justificação, sobre a fé, e que isso tem a ver com Jesus Cristo, não tem a ver com obras, tem a ver com um plano que foi traçado e desenvolvido por Deus, executado pelo Senhor Jesus Cristo através dele e aplicado a nós através do seu Santo Espírito. Esse é o grande ponto que ele está desenvolvendo aqui. E aí, diante de tudo isso que ele está falando, e talvez o capítulo 11 seja... eu considero talvez um dos mais difíceis da gente poder interpretar e falar a respeito disso, apesar de que ela traz todo o contexto que nos indica a interpretação dele, mas quando ele termina de falar essas coisas, é interessante, quando Pedro, 2 Pedro vai escrever a respeito de Paulo, ele vai dizer, olha, e Paulo escreve algumas coisas orientado pelo Espírito, ele foi inspirado, mas tem umas coisas que são difíceis de entender que esse apóstolo fala, e provavelmente ele está indicando a respeito desses temas aqui de justificação pela fé e não pelas obras. Mas aí Paulo termina essa sessão, quando ele, claro, inspirado, e quando a gente pega esse personagem, talvez aquele que esteve mais próximo de Deus, porque subiu ao terceiro céu, teve certas visões ali, Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. E diante de tudo isso, diante dessa proximidade, diante desse Deus, dessas palavras, desses planos, agora ele termina esse capítulo, e a partir do 12 ele vai trazer algumas sessões mais práticas de como a gente pode viver esse evangelho, mas ele termina essa sessão aqui de forma, ele está deslumbrado com esses planos do Senhor, e por isso que a gente encontra dos versículos 33 ao 36, uma doxologia, ele dá glórias, ele escreve um texto para dar glórias ao Senhor. Então a gente vai aprender que nós só encontramos a nossa identidade, significado, nós só encontramos sentido para a nossa vocação e tudo que nós fazemos, se dessa mesma forma nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para Deus, quem Ele é e o que Ele tem feito. Olha só como Paulo está maravilhado com essa história, versículo 33,
Oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isso que ele está falando, olha isso, olha quem é esse Deus. Ele olha para todo esse plano, tudo que foi traçado por Ele, e a reação é essa: olha a profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria desse Deus. Algumas traduções não colocam essa vírgula aqui, entendem que ele está falando talvez de riqueza como mais um atributo aqui de Deus, né? A respeito do conhecimento, da sabedoria, a riqueza. E isso tem muito a ver com o que ele vai dizer depois, as perguntas que ele faz, porque quem conheceu a mente do Senhor, está falando sobre o conhecimento. Quem deu a ele, ou quem foi o seu conselheiro, está falando da sabedoria. E depois, quem deu a ele para que ele venha ser restituído, está falando da riqueza. Mas independente se ele está falando aqui da riqueza, do conhecimento, da sabedoria, ou se ele está usando como riqueza, conhecimento ou sabedoria, o ponto que nós temos aqui é o que vem antes. Ele está falando profundidade. Quão profundo é o nosso Deus. Eu não sei se você já esteve diante de um grande vale, ou pelo menos, ou de uma montanha, ou você pelo menos já viu algum documentário das fossas abissais, nos mares, o mais profundo dos mares, onde tem umas criaturas muito diferentes, assim, por não dizer bizarras, alguns peixes que têm umas lanternas dentro de uma antenazinha com lanterna, peixe que brilha, fica emitindo coisas assim extraordinárias, algo que se não fosse por uma engenharia do homem estar lá filmando aquilo, era impossível de alguém estar nesses lugares. E aí diante disso a gente pode falar, profundidade dessa riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quando ele fala a respeito dessa sabedoria e conhecimento, elas estão muito ligadas, porque sabedoria tem a ver com o que você faz com o conhecimento que você tem. Sabedoria, quando a gente pega lá no Antigo Testamento, ela tem algumas nuances de você adquirir habilidades, de poder, de buscar, quando fala de você buscar sabedoria, temer o Senhor para ter sabedoria, de você ter conhecimento e certas habilidades para poder praticar e desenvolver esse conhecimento que você tem. Mas Deus aqui então, o que Ele conhece? Qual que é o tamanho do conhecimento de Deus? Ele sabe absolutamente tudo o que está acontecendo em cada célula do seu corpo. Antes de você pensar, esse pensamento chegar à sua mente, Deus já sabe. Deus sabe exatamente o que está acontecendo com cada ser vivo desse planeta. Deus sabe cada estrela desse nosso universo. Das trilhões de estrelas, Deus conhece uma por uma. Seu conhecimento do nosso Deus, Ele sabe o que está passando no seu coração agora. Antes de você orar por alguém, por exemplo, Deus conhece tudo o que está acontecendo com aquela pessoa. Deus sabe até o mosquito que está voando por aqui agora. Ele conhece o número dos fios de cabelo que você tem. Esse é o conhecimento que Deus tem. A profundidade desse conhecimento. E não só isso, mas da sabedoria. E é interessante porque se a gente pega esse contexto anterior, Paulo está falando a respeito dessa justificação, falando da salvação dos gentios, salvação dos judeus, um povo que era dele, que ele chamou, mas que o rejeitou. Agora ele fala sobre o novo Israel. Quem são esses israelitas? Quem pertence ao povo de Deus? E aí, quando nós falamos da sabedoria e o conhecimento, Paulo está vislumbrado com essa história de salvação, mas ela pode ser aplicada para todas as áreas da nossa vida. E a sabedoria é como Deus aplica isso. Olha o conhecimento que Ele tem a respeito do coração das pessoas, quem elas são. Agora Ele aplicando a salvação para os seus. Então, Ele continua e faz mais algumas afirmações aqui a respeito do insondável juízo, inescrutável. E esse insondável é de algo que alguém pode debruçar em pesquisa, pode passar a sua vida inteira pesquisando, que esse juízo de Deus nunca vai ser por completo entendido. Não está falando aqui de que Deus não possa ser conhecido,
certo? Deus pode ser conhecido através da sua revelação, mas nós falamos de um Deus que é incompreensível, no sentido total, de que ninguém nunca vai conseguir, porque nós vamos ter uma eternidade inteira, fala eternidade inteira, né? Porque nós vamos ter uma eternidade para poder aprender a respeito do nosso Deus, e isso não vai ser suficiente para esgotar o conhecimento dele. Já pensou nisso? É por isso que ele está falando aqui, é insondável o que o Senhor faz. Eu posso estudar, e olha que nós estamos falando do apóstolo Paulo, falando a respeito do seu juízo, e quando nós entendemos juízo, a gente volta lá para o capítulo 9, nós entendemos dele falando a respeito desse juízo, tanto para condenar pecadores, quanto para salvar os seus. Eu falei, quem que consegue entender essa história de predestinação, de forma completa, de forma assim, olha, está claro. Ou então, a respeito dos seus caminhos, a forma como Deus age. Por que será que Deus permitiu uma serpente entrar no jardim? Por que Ele permitiu aquele casal cair? Por que Ele permite hoje você estar aqui? Inescrutável. Essa história de inescrutável, que os seus caminhos, isso aqui traz uma imagem muito bela, porque talvez alguém no deserto, e ele seguia pelos passos de alguém que já passou, e esse inescrutável, os seus caminhos, é porque não pode ser traçado, não tem rastro, ninguém consegue ver ou entender por que Deus faz dessa forma. Lembre-se, eu vou falar de novo aqui, não é que Deus não possa ser conhecido, ok? Mas isso significa que a gente nunca vai exaurir todo o entendimento a respeito de Deus. Agora, diante disso, Paulo fala, profundidade da riqueza. Interessante como muitos, por vezes, querem questionar quem é esse Deus. Poxa, que Deus é esse? Por que Ele predestina? Por que Ele está fazendo isso? Que Deus é esse que não está sabendo dessa história? Que Deus é esse que permite o mal? Cabe a nós, diante dessa grandeza, se prostrar diante desse Deus, não em revolta, não pensando quem é Ele, mas falar, Senhor, sem Ti eu estou perdido, porque se não for o Senhor se revelando a mim, é impossível eu entender quem o Senhor é. Ele faz algumas perguntas aqui, 3 perguntas. Quem que conheceu a mente do Senhor? Resposta: ninguém. Ninguém conhece a mente por completo do Senhor. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído? Deus deve algo a alguém? Alguém emprestou para o Senhor e agora ele está devendo algo para essa pessoa? Resposta é: ninguém. Qual que é a conclusão agora que ele chega? E agora eu quero que você veja qual é a conclusão, porque quando a gente olha para Deus, a gente conhece cada vez mais que a gente conhece esse Deus, qual que é a conclusão que a gente chega? Versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Quando ele olha para esse Deus, conhece esse Deus, ele diz, a ele todo louvor, toda honra, toda glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora, através disso, não só olhando para Deus, nós vamos entender a nossa vocação, mas nós começamos a olhar para nós, diante desse chamado. Sabe para que você existe? Pergunta lá que eu sei, eu imagino que todos aqui saibam, o fim principal do homem, e antes de você responder, por isso que eu te perguntei se você prestou atenção naquela letra, antes de você responder, porque já está na nossa mente, você diz, ok, já sei o que é. Pense, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele, gozá-lo para sempre. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Sabe
qual é a sua vocação? Sabe para que você foi chamado? Para glorificar ao Senhor eternamente. Agora a gente começa a moldar um pouco mais a respeito do que nós entendemos da nossa identidade, quem nós somos e o que nós somos chamados a fazer. Nós somos salvos por Ele, porque Ele está falando nesse contexto aqui de justificação, de perdão de pecados, sermos família do Senhor. Quem é você? Filho de Deus. Aquele que antes era pecador, que estava morto nos seus pecados e delitos, merecedor da ira de Deus, e isso também demonstraria a glória de Deus se Ele resolvesse te enviar para o inferno, porque isso mostra a justiça dEle, isso mostra a ira dEle, isso mostra a santidade desse Deus. Mas Deus também é glorificado em um dia resolver te chamar para fazer parte da família dEle e te livrar dessa ira eterna. Agora o fato dEle poder te oferecer o céu, os novos céus e nova terra, pela eternidade, isso também glorifica ao Senhor. Portanto, se você foi chamado, esse chamado aqui de que Ele te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, você que antes não era povo, mas agora é povo, que não havias alcançado misericórdia, mas agora alcançastes, você que é nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, qual que é a sua finalidade? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Glorificar ao Senhor para todo sempre. E aí agora a gente pode pensar um pouco disso daqui, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E mais uma vez, por causa do nosso contexto, nós entendemos que todas as coisas podem estar relacionadas de forma mais exclusiva e restrita à questão da justificação através da salvação, porque dEle, esse plano é dEle de salvação, por meio dEle, através de Jesus Cristo, a salvação foi alcançada, e agora para Ele, nós fomos alcançados, salvos para Ele, nós somos propriedade dEle. Porém, quando a gente fala do plano da salvação, eu entendo que a Bíblia inteira, desde Gênesis, está falando a respeito desse plano. Por isso a aplicação não fica simplesmente restrita aqui à questão da salvação, mas nós vamos voltar lá para Gênesis. Agora você vai entender de fato a sua identidade, porque lá Gênesis fala que você foi criado, Deus criou todas as coisas, e por isso tudo é dEle, de forma direta ou indireta, Deus criou. E para isso eu queria te recomendar uma primeira leitura aqui, daqui a pouco eu vou fazer outras. Primeira leitura do livro chamado A Criação Restaurada, de Albert Wolters. Vai te ajudar a entender um pouquinho melhor a respeito dessa criação, o que Deus criou. Se isso está restrito ali àquele relato de Gênesis 1, ou tem algumas outras coisas que Deus criou a mais. Mas de fato, tudo é dEle, Ele é dono de tudo. Mas por meio dEle, através dEle, essas coisas foram criadas, por meio de Deus, você foi criado. E o que a Bíblia fala a respeito da sua criação, da nossa criação? Como é que o homem e a mulher foram criados? Segundo a imagem e semelhança de Deus. A sua identidade está nisso daí, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Às vezes você está meio perdido aí, né? Não sabe exatamente, não quem você é, mas o que você é? Olha para Deus, descobre nesta palavra, porque quanto mais você olha para Ele, mais você vai descobrir a respeito de você. Tenha convicção disso. Quanto mais você olha e o conhece, mais você conhece a respeito de você mesmo. Portanto, nossa identidade está nele. Nós somos criados nele, a imagem e semelhança dele, para refletir a glória dele. E aí ele termina então essa parte dizendo: para Ele são todas as coisas. Quando a gente termina essa parte aqui, nós entendemos que tudo, absolutamente tudo, gira em torno de Deus. Toda essa história que nós estamos vivendo, toda a eternidade, num ponto específico da história, quando Deus criou, até quando Jesus voltar e vivermos a eternidade, tudo isso tem a ver com Deus, não com você. Eu sempre falo isso daqui, você não é o personagem principal dessa história, é Ele, tudo é dEle. Vou repetir esse cântico aqui: Senhor, eu quero entregar, eu entregarei tudo a Ti. Você está disposto a isso? Afinal de contas, tudo é dEle. Quando a gente vê
alguns textos, Coríntios. Por que você se gloria naquilo que tem? O que você recebeu que não foi dado? Ele ensinando a respeito dessas coisas. Tudo que você tem é dele. O respirar é por meio dele, é para ele. O seu coração bate por causa dele e é para ele. Portanto, a gente só encontra significado nessa vida, a gente só vai encontrar propósito, a gente viver para ele. Eu queria que você pensasse nesse momento a respeito do seu propósito. Se você tem cumprido isso daqui, que a sua vida tem realmente glorificado ao Senhor em tudo que você tem feito, em tudo que você tem, toda essa sua inteligência, toda essa sua capacidade, todos esses dons, todo esse sustento que você tem, isso tem sido para Ele? A maneira como você enxerga Deus, isso vai mudar a maneira como você vive. Antes da gente entrar na segunda parte, eu vou trazer um pouco mais relacionado aqui a respeito do trabalho, porque eu creio que houve uma distorção muito grande a respeito do termo vocação, porque antes entendia-se, a gente olha para a Bíblia, entende-se vocação como aquilo que nós devemos ser em Cristo Jesus. Depois traçou-se isso, e eu acho que de uma forma muito correta, a respeito daquilo que nós fazemos, ou seja, eu fui vocacionado para ser algo em Jesus Cristo, e eu ligo isso ao meu trabalho, à minha função, a tudo que eu estou desenvolvendo. Porém, com o passar do tempo, isso entrou nas nossas mentes, de que eu sou vocacionado para fazer aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz felicidade, aquilo que me traz realização, e essa é a minha vocação. Deus me chamou para exercer uma profissão, e vocação não tem a ver com isso. É muito anterior à sua carreira. Vocação não tem a ver com carreira, e tudo bem, eu entendo que hoje o termo que é utilizado para isso, né, teste vocacional, por exemplo, ele é usado para você descobrir ali dentro dos seus dons, talentos, das suas aptidões, o que você vai fazer. Eu acho esse termo nesse sentido, ok, eu não quero tirar o significado disso, porém eu quero que você, cristão, entenda que a sua vocação, antes de uma realização profissional, de uma carreira, tem a ver com o que você foi chamado para ser em Jesus Cristo. Esse é o grande ponto. Não entenda que... Porque senão, a ideia disso aqui, a gente vai continuar vivendo dois mundos paralelos aqui, muito diferentes. Porque aquilo que eu faço que é espiritual, o que você faz hoje que é espiritual? Pensa aí, que atividade espiritual você desenvolve? Talvez para alguns vai falar assim, eu estou aqui hoje na igreja, eu quero tocar na banda, porque isso é espiritual. Eu quero fazer uma devocional lá no meu trabalho, porque isso é espiritual. Ok? Mas será que a atividade que você desenvolve também não é espiritual? Será que o estudo que você realiza, o ensino médio, o cursinho, a faculdade, será que isso também não é espiritual? Afinal de contas, qual que é a sua vocação? Para que você foi chamado? A gente tem que tomar muito cuidado a respeito dessas coisas. Quando a gente olha, por exemplo, para Colossenses, e uma linguagem muito parecida com isso aqui, porque fala a respeito de Jesus Cristo, que todas as coisas foram criadas nele tudo subsiste. E aí quando Jesus, vemos toda essa história, nós vemos a respeito da criação, Jesus participando disso. Diante da queda, Jesus trabalhando a redenção de todas as coisas. E agora qual que é o nosso chamado diante desse plano, diante de Jesus Cristo? Trabalhar a redenção de todas as coisas. Portanto, a gente entra numa história de que tudo que nós fazemos deve ser feito diante da face de Deus. Existe um termo para isso, né, que foi trabalhado, que é o corandeu. Vivam diante da face de Deus, porque tudo que você faz, olha só, a gente podendo ligar isso aqui com outros textos, seja comer, seja beber, façam tudo para a glória de Deus, dando por Ele graça. Essa é a sua vocação, essa é a nossa vocação. E quando a gente traz isso para o trabalho, quero te indicar mais duas outras leituras. Uma delas é o chamado de Os Guinness e também Fé e Trabalho de Timothy Keller. Você vai poder aprofundar um pouco mais a respeito disso, como que você usa o seu trabalho para a glória do Senhor.
Mas o meu ponto que eu quero dizer aqui, que o propósito do seu trabalho, resumindo, em primeiro lugar é glorificar a Deus. Ele também traz sustento para você, mas ele abençoa o próximo, e ele deve servir como ponte para o Evangelho. É isso que você deseja? É glorificar ao Senhor em tudo, absolutamente tudo o que você faz? O que tem te motivado a escolher a profissão que você deseja? Se é isso que você quer, seguir o plano do Senhor, seguir a sua vocação, Paulo agora vai dar uma instrução prática a respeito disso. Agora versículo 1 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Volta um pouquinho no capítulo 11, versículo 32. Olha só o que ele diz. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Essa misericórdia aqui que ele está rogando, eu rogo em favor dessa misericórdia de Deus, que um dia te salvou. É porque Ele te salvou, te vocacionou, te chamou. Eu estou rogando. Para quê? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diante da salvação, diante da sua vocação, quer viver isso? Quer experimentar isso? É o que ele vai dizer primeiro aqui: apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para o público que ele estava escrevendo aqui, isso era muito claro. Isso aqui era até meio estranho ele poder falar a respeito de sacrifício, porque aquele povo estava acostumado a ver animais sendo sacrificados. Mas agora ele está dizendo: os sacrifícios não são mais esses animais, o sacrifício é você. Em outras palavras, morra para Cristo. Tenta trazer mais um texto bíblico. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. E quando ele termina dizendo aqui que é o vosso culto racional, algumas outras traduções, talvez uma palavra mais adequada, que é um culto espiritual. Em qualquer desses sentidos aqui, o que nós vamos aprender é que a coisa mais racional que você faz, a coisa mais espiritual que você pode fazer na sua vida, é apresentar-se por completo como um culto ao Senhor. Esse culto, eu acho que isso é muito claro para todos nós, esse culto ele não vai terminar aqui agora 10 e pouquinho, ele não termina à noite no domingo. Esse culto ele é constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu não estou aqui desprezando o que nós estamos fazendo aqui, porque esse culto público que nós estamos fazendo juntos como o povo do Senhor, ele é celebrado e chancelado pela palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que o que Paulo está dizendo aqui, foi: apresente seu corpo, apresente-se por completo como culto ao Senhor. Não sei se você cresceu na igreja, mas quando a gente é criança, a gente é convidado, a gente é chamado a convidar Jesus para morar no nosso coração. Ou contrário, fala: entregue o seu coração para Jesus. O problema é que nós crescemos e às vezes só entregamos o nosso coração para Jesus. Essa é a parte espiritual que muitos acham. Falou: meu coração é do Senhor, mas as minhas mãos, os meus pés, a minha mente, os meus olhos, isso é outro departamento. Ele está falando: é o seu corpo completo. Tudo o que você faz deve ser culto ao Senhor. É uma devoção irrestrita e não existe nada mais lógico e mais razoável do que isso. Mas depois ele continua. Não, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Não toma a forma desse mundo, não. Não molda a sua vida pela cultura, não molda a sua vida pelo que é status, ou não molda o seu chamado, a sua profissão, de acordo com aquilo que vai te trazer ou prosperidade, ou você vai ser bem visto na sua família. Faz isso não. Ele está dizendo que isso aqui é mundano, isso é pagão. Essa ideia de vocação, por qualquer outro motivo que não seja glorificar o Senhor, isso é mundano. Não se conforme com este século que é mau. Mas ele termina: essa história precisa de vir de dentro para fora. Transforma a sua mente, cuida da sua mente. Claro que o contexto todo aqui de Romanos 12, 1 e 2, ele está falando sobre a adoração, sobre o culto, mas a nossa vida é adoração ao Senhor. Tudo que a gente faz,
molda a sua mente, cuida da sua mente. Veja que isso é um exercício quando a gente fala a respeito de espiritual e culto ao Senhor, não é aquilo, não é algo muito subjetivo, em que eu estou em adoração, mas isso é racional, isso envolve a nossa mente, isso envolve o nosso querer, isso envolve o agir, de poder glorificar ao Senhor. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Olha só como ele termina: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vontade de Deus aqui, de forma muito clara e objetiva, ele está falando sobre essa vontade de Deus que é revelada. Está falando sobre a vontade dele de, olha, não minta, não roube, busque santidade. Essa é a vontade de Deus revelada. E diante disso, se você busca e quer experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é claro que Ele vai te conduzir no caminho dentro das suas escolhas. Eu não estou dizendo escolhas aqui, é aquilo que você vai escolher para passar o resto da sua vida fazendo, ou já escolheu. Mas você quer experimentar essa boa, perfeita, agradável, busca a vida de santidade, busca uma vida com Ele, busca uma vida próxima. E concluindo, nós fomos chamados pessoalmente pelo Criador do Universo. Nisso nós recebemos significado no que nós fazemos. E para a gente encerrar, eu queria fazer algumas rápidas aplicações. Primeiro aqui, diante de quem Deus é, só nos cabe o prostrar. Quando a gente olha para a grandeza desse Deus, é flor, riqueza da profundidade, porque tudo é do Senhor, é para o Senhor, ao Senhor seja a glória eternamente. Você só vai encontrar sentido nessa vida como identidade e vocação, se você olhar para Ele. Mas, em segundo lugar, o grande problema que eu vejo aqui, que talvez seja muito claro na sua vida, você já entendeu essa história, você sabe que o seu propósito é esse, o seu chamado, a sua vocação é essa, independente do que você esteja fazendo. Aliás, independente não, dentro daquilo que é permitido nas Sagradas Escrituras, certo? Porque às vezes eu falo independente e você está fazendo coisa aí completamente contrária, e falou, opa, independente do que eu faço, estou glorificando a Deus. Dentro daquilo que é aprovado, segundo o padrão bíblico, você precisa glorificar a Deus, mas o problema é que você sabe, mas não age. É que muitas vezes você sabe que deve glorificar o Senhor diante das suas escolhas, mas você ainda está pensando nisso, que carreira que vai me trazer mais estabilidade, mais sustento, e aí eu vou poder ter uma família, uma casa. Afinal, tudo não é do Senhor? E por fim, quero trazer um recado para os pais. Ensinem os seus filhos a respeito disso. Ensinem os seus filhos a respeito da vocação dele, do chamado dele. Claro que eu não estou desprezando, vou falar de novo aqui, eu não estou desprezando, vou fazer um parênteses aqui. Ensine ele a respeito dos dons, dos talentos, do que Deus tem proporcionado, direcione os seus filhos. Mas antes disso, ensine para eles qual é a grande vocação. Se você tem demonstrado que ele tem que seguir uma carreira que vai trazer simplesmente felicidade, realização, porque ele tem que seguir uma carreira porque não vai passar fome, na outra ele vai. Eu sei que são preocupações legítimas de pais, mas se você antes não tem ensinado que a maior vocação dele, ou a vocação dele, é honrar e glorificar ao Senhor, com tudo que ele faz, com tudo que ele é e com tudo que tem, e você não ensina isso através da sua vida, você está falhando miseravelmente diante da missão que Deus te deu. Lembra de Jesus contando a parábola, Lucas capítulo 12, quando ele fala de um homem que estava juntando em celeiros, e aí já não cabia mais, ele falou assim, eu vou quebrar e vou aumentar mais ainda. E aí Deus chega para essa pessoa e fala, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ensine para os seus filhos o valor da alma dele, e não o valor de um carro, o valor de uma casa. Ensine o valor da salvação, e que isso sirva para todos nós. Diante do que você tem feito, glorifique ao Senhor. Se as suas escolhas ainda não te levaram a isso,
Hoje é o tempo de trazer arrependimento e mudança. Se você ainda estava pensando em escolher uma carreira simplesmente por causa de dinheiro, status ou qualquer outra coisa, hoje é dia de você aprumar o seu caminho, se enxergar qual que é a sua vocação, quem você é. Afinal de contas, a gente está se preparando para a morada celestial eterna. É para isso que você está se preparando?